Depois de renascer, a maioria das pessoas só pensa em ganhar dinheiro ou paquerar garotas. Mas a primeira coisa que fiz depois de renascer foi convencer meu melhor amigo a me dar 10 filhos. Há quantos anos nos conhecemos? 7 ou 8, né? O que foi? Shui ouviu e me olhou confusa. Seu irmão mais velho tá em apuros. Você ajuda ou não? Perguntei, falando devagar. Shui ouviu respirou fundo e, instintivamente, estendeu a mão para proteger a bolsa ao lado, fechando os punhos com força. Combinado primeiro, entre verdadeiros irmãos, não se fala em dinheiro. Vendo a reação de Shui ouviu, eu soltei uma risada surpresa. Nunca imaginei que o melhor amigo que me acompanhou até o fim na vida anterior também tivesse medo de eu pedir dinheiro emprestado. Mas hoje não vim pedir dinheiro. Meus olhos percorreram o corpo de Shui ouviu e então falei devagar. Minha família está pressionando, e nós dois somos contra o casamento. Que tal você me ajudar a ter um filho? Haha! Assim que terminei de falar, Shui ouviu se engasgou, pegou rapidamente o copo de cerveja na mesa e deu um gole. Seus olhos, que antes eram curvos como luas, agora estavam arregalados, cheios de incredulidade. Não! O que você disse? Não ouvi direito. Eu disse. Me ajuda a ter um filho. Você está louco? Tá me tratando como uma porca reprodutora? Certa de que não tinha ouvido errado, Shui ouviu ergueu o punho e me deu um soco, depois continuou a devorar espetinhos. De repente, sentiu que comer assim a fazia parecer ainda mais um porco, então parou e me lançou um olhar feroz com seus olhos em forma de lua. Não precisa recusar agora. Pensa com calma. Me recostei na cadeira. Vaza. Como você mesmo disse, não é questão de dinheiro. Isso é questão de princípio. Não tenho nada a pensar. Sério que não quer. Shui ouviu franziu a testa, e seus olhos novamente assumiram aquela forma perigosa de lua crescente. Já te disse que não é. Você não queria deixar algo marcante antes de ir para o exterior? Ah, isso. A Shui ouviu que antes parecia uma gatinha furiosa de repente se acalmou. Eu também fiquei em silêncio. Ousei usar esse método para segurar Shui ouviu porque conhecia o ponto fraco dela. Embora Shui ouviu tivesse uma aparência inofensiva e até um pouco bobinha, ela era uma pessoa com planos muito claros para o futuro. Ela tinha seus próprios objetivos e se esforçava para realizá-los. Fomos colegas no ensino médio e na faculdade. Depois de se formar, Shui ouviu começou a economizar dinheiro. Nem pedia comida por delivery para não gastar. Ela não era uma admiradora cega do estrangeiro, mas era inegável que, na fase atual, estudar fora e voltar com um diploma brilhante abriria mais portas para o futuro. Esse era um objetivo muito importante na vida dela naquele momento, e ela vinha se dedicando a isso. Eu admirava muito essa determinação, mas, vindo da vida anterior, eu sabia que, cerca de um ano depois de juntar dinheiro suficiente e ir para o exterior, Shui ouviu se arrependeria. No entanto, não teria coragem de desperdiçar tanto dinheiro e acabaria ficando no exterior, sofrendo. Até eu ficar à beira da morte, Shui ouviu voltou correndo do exterior. Foi nos meus momentos finais que ela abriu o coração para mim. Ela sempre gostou de mim, mas eu não era a melhor opção como marido, era um canalha demais. Mesmo estando no exterior, ela sempre se preocupava comigo, aqui no país, querendo ver se um dia eu me endireitaria. Mas nunca imaginou que algo inesperado aconteceria no meio do caminho. Fiquei um pouco atordoado também. Desta vez, não importa o que aconteça, não vou deixá-lo escapar. Vendo Shui ouviu em silêncio, um sorriso quase imperceptível se formou no canto da minha boca. Levantei-me, fingindo que ia embora. Se não quer, tudo bem. Vou procurar outra pessoa. Você não. Espera um pouco. Qual é a pressa? Uma coisa tão grande, não preciso pensar um pouco? Shui ouviu e falou rapidamente. Aproveitei a deixa e me sentei de novo. Na verdade, não tem muito o que pensar. Pensa bem, é uma situação vantajosa para os dois. Você pode deixar uma lembrança. E eu posso satisfazer a exigência da minha família. Mesmo no pior dos cenários, Shui ouviu. Nós dois somos bonitos, né? O visual aguenta, pelo menos é razoável. Passar por este mundo e realmente ficar de boa e não deixar nada? Minhas palavras entraram nos ouvidos de Shui ouviu como um feitiço. Shui ouviu olhou para a cerveja na mesa, que sob a luz tinha uma cor âmbar. Ela se lembrou do primeiro dia em que me viu no ensino médio. Talvez fosse o coração de uma jovem donzela desabrochando, talvez fosse amor à primeira vista, mas ela se apaixonou. Deus teve piedade. Ao longo dos anos, nós dois nos tornamos irmãos que compartilham tudo. A única insatisfação dela era que eu era um canalha demais fora de casa, com muitas e muitas garotas, para evitar se tornar mais uma delas. Ela enterrou esse sentimento bem no fundo do coração. Ela não era contra o casamento, mas dizia isso só para se adequar à minha mentalidade de cafajeste.
Ela simplesmente nunca pensou em se casar com outra pessoa. Naturalmente, eu também não era a melhor opção para casamento naquele momento. Mas, se fosse para ter um filho comigo, e ainda conseguir juntar dinheiro suficiente para ir para o exterior, Shu Yovei me avaliou secretamente. Minha aparência de cafajeste era de primeira. Nesse momento, peguei o copo de cerveja e dei um gole. Um fio de cerveja escorreu pelo meu pescoço, passando pela maçã do Adam, até descer pelo peito que aparecia timidamente. Shu Yovei lambeu os lábios com a ponta da língua. Esse meu melhor amigo ainda era bem atraente. O que Kai Jiakun disse também fazia todo sentido. Virar a mãe biológica do filho dele não parecia uma má ideia. Só que ela não podia aceitar assim tão fácil. Porque o Kai Jiakun podia se divertir por tantos anos. E ela teria que dar um filho para ele? E as suas queridas irmãzinhas lá fora? Isso vai depender de você. Sentei-me ereto. Meu rosto charmoso esboçou um sorriso malicioso. Olha para mim. Os olhos em forma de lua crescente de Shu Yovei estavam cheios de confusão, mas ela logo entendeu e ficou completamente vermelha. Com um estalo, balançou a cabeça como um chocalho. Impossível. Preciso adicionar mais uma condição. Se você quer ter um filho comigo, todas as suas amiguinhas lá fora têm que ser cortadas. Essa é a linha de base. Sem problemas. Fingi pensar por 2 segundos e assenti. Shu Yovei também cedeu satisfeita. Eu sou um canalha, mas mantenho minha palavra. Isso não é problema. Então você está de acordo? A alegria no meu peito estava quase incontrolável. O rosto de Shu Yovei ficou vermelho. Ela ia sentir, mas de repente levantou a cabeça e me confirmou. E os gastos desse período, quem paga? Quase ri da sua expressão. Claro que eu pago. Você acha que eu ia deixar você sair perdendo? Não precisa disso. Mas lembre-se, isso não é um namoro. Entendi. Não é namoro. Levantei-me para pagar a conta. Com medo de rir se demorasse. Namoro? Quem namora sem ter um filho? Depois de ter o filho ainda dá tempo. Sua boba, Shu Yovei. Quando chegar a hora, terei na mão as 2 cartas, afeto e amor. Não sei como perder. Após pagar, peguei a mão de Shu Yovei e fui para a rua pegar um táxi. Shu Yovei puxou a mão com força, murmurando algo. Como irmão. Isso é um pouco ambíguo. Não combinamos isso. Eu ri e balancei a cabeça. Acenei para um táxi, abri a porta de trás. Depois que Shu Yovei entrou, eu entrei também. Ah, o que você está fazendo? Não vai para casa? Talvez o choque que causei a ela hoje tenha sido grande demais. A mente de Shu Yovei deu um nó. Apontei para mim mesmo, depois para o barraca que acabáramos de sair. Acabamos de combinar e você já esqueceu? Tão rápido assim? No escuro do banco de trás, o rosto de Shu Yovei ficou vermelho como fogo. Ela se moveu para o outro lado do banco, encostada na porta como uma avestruz. Você não quer ir para o exterior logo? Shu Yovei ficou em silêncio. Transitar da identidade de melhor amigo para ter um filho comigo é realmente difícil de se adaptar. Ela não estava preparada. Sentada no banco de trás, o carro parecia mais rápido que o normal. Ela sentiu que mal tinham passado 2 minutos quando o carro parou na frente do seu prédio. Vamos. Subimos. Conheço este lugar muito bem. Caminhei diretamente para a frente. Vendo como eu era tão à vontade, Shu Yovei fez beicinho e me seguiu. Para economizar dinheiro, ela alugou um apartamento um pouco afastado. Andando no corredor, ela sentia que podia ouvir as batidas do próprio coração. Estendeu a mão para o peito, os passos cada vez mais leves. Na porta de casa. Eu ainda me lembrava claramente da senha do cadeado de Shu Yovei. Digitei a senha e abri, como se fosse minha própria casa. Estendi a mão e acendi a luz. O apartamento não era grande, mas estava decorado de forma aconchegante. Estava muito limpo, a iluminação do quarto era toda em tons quentes, o que também revelava a atitude de vida de Shu Yovei. Ela é uma pessoa que ama muito a vida, isso também dava ao apartamento uma sensação acolhedora. Lembrei-me de quando bebia demais. Gostava muito de vir aqui descansar. Virei-me e vi que Shu Yovei ainda estava parada na porta, sem entrar. Entra. É a sua casa. Por que está mais envergonhada do que eu? Do lado de fora, Shu Yovei respirou fundo. Deixa pra lá. Já concordei. Afinal, é o que ambos queremos. No pior dos casos, é como ser mordida por um cachorro. Apertou os dentes e entrou, antes mesmo de soltar o ar. De repente sentiu a visão escurecer. Com meu 1,85 m, eu lhe dava uma pressão imensa. Ela se sentiu como uma garota envolta pela escuridão, solitária e indefesa. Shu Yovei, sem experiência, entrou em pânico imediatamente. Apoiou os braços em mim. Qual é a pressa? Ainda tenho outras exigências para fazer. Dei 2 passos para trás e olhei para Shu Yovei, que não ousava levantar a cabeça.
Que exigências? Fala logo. Ao ouvir minha voz quase sem emoção, Shu Yovei quase chorou. Ela não sabia que exigências ainda tinha, estava só enrolando. De repente, uma ideia. E os suplementos nutricionais e produtos de saúde? Tudo isso você tem que comprar. E tem que garantir direitinho. Sem problemas. Concordei sem hesitar, estendendo a mão para abraçá-la. Não pode. Shu Yovei balançou a cabeça novamente. Ela estava encostada na porta, sem para onde recuar, olhos bem abertos, sem desviar o olhar envergonhado. O que não pode? Eu entendia seu nervosismo. Tinha paciência de sobra. Queria ver o que essa mulherzinha ainda tinha na manga. Quero dizer, tem a casa de repouso pós-parto e essas coisas. Shu Yovei mordeu o lábio. Seus olhos límpidos como uma fonte me encararam. E eu soltei uma risada. Esse cara já estava pensando tão longe. Também estava sendo difícil para ela. Eu sei. Você é meu bom amigo. Eu vou deixar você sair perdendo? Pode ficar tranquilo. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Shu Yovei ficou em silêncio, pensando. Cansei. Agora realmente acabou. A ofensiva do canalha era forte demais. Não dava para enrolar mais? Ela fechou os olhos, impotente. Vendo isso, eu a peguei no colo, abraçando seu corpo macio e perfumado. Olhando para Shu Yovei de olhos fechados. Esse cara, como é que eu não sabia antes? Ela é tão fofa quando está nervosa. Será que é porque antes, como irmãos, eu não gastava dinheiro, e você escondia isso de mim? Você não é um verdadeiro irmão. Hoje vou te dar uma lição profunda para consolidar nossa amizade. Shu Yovei sentiu toda a sua força ser sugada de repente, mesmo através da roupa. Conseguia sentir o contorno dos meus músculos, e ficou mole, deixando-me carregá-la para o quarto. No dia seguinte, a luz do sol nascente entrava pelas frestas da cortina. Na cama, eu abri os olhos e olhei para o corpo quente e delicado ao lado. Shu Yovei estava de olhos bem fechados, os cílios longos tremiam, e dava para ver os vestígios de lágrimas da noite anterior nos cantos dos olhos. Talvez por ter acabado de acordar, seu rostinho delicado estava um pouco mais inchado que o normal, redondo e muito fofo. Um lampejo de ternura passou pelos meus olhos. Não desmascarei o fato de que ela fingia dormir, apenas me virei e levantei da cama. Ao ouvir que não havia mais movimento ao lado, Shu Yovei abriu os olhos sorrateiramente e viu exatamente minhas costas. E a porta do quarto que se fechava. Uma onda de frustração e mágoa surgiu. Será que Kai Jiakun não sentia nada por ela? No fim, ela tinha se tornado igual àquelas outras mulheres. Seus olhos em forma de lua se encheram de lágrimas, e ela as limpou desajeitadamente. Os cílios também ficaram molhados. Deixa para lá, isso no fundo era apenas. Shu Yovei se consolou, arrastando o corpo para se encostar na cabeceira da cama, sentindo o corpo inteiro doer como se fosse se despedaçar. Abriu a boca e murmurou um xingamento baixinho. Pegou o celular e ficou olhando fixamente para a tela. A foto sua da época da juventude, pensando distraidamente. Foi quando a porta do quarto rangeu e alguém a empurrou. Eu entrei segurando uma tigela, e um cheiro delicioso invadiu suas narinas. Shu Yovei, com o nariz e os olhos vermelhos. Não esperava que eu não tivesse ido embora. Ficou ao mesmo tempo nervosa e envergonhada. Por que está chorando? Ao ver seu aspecto tão frágil e adorável, adivinhei o que ela estava pensando. Imediatamente sentei na beira da cama com a tigela na mão. Estou te dizendo, para uma mulher, ter um bom humor é essencial na hora de ter um filho. Você tem que ser responsável pelo meu filho, não pode ficar assim, choramingando. Se afetar a criança, não vou aceitar. Shu Yovei ficou vermelha e instintivamente tocou a própria barriga. Ela nunca tinha passado por isso, mas será que já estava grávida tão rápido? Olhou para o mingau de carne de porco com um ovo centenário na minha mão. Era o seu favorito, só de sentir o cheiro já dava água na boca. Então ele tinha saído para cozinhar para mim. A mágoa e a frustração no coração de Shu Yovei se dissiparam num instante. Vamos, hora de comer. Por causa do bebê na sua barriga, de agora em diante, café, almoço e jantar tem que ser no horário certo. Ao ouvir isso, os olhos de Shu Yovei, que estavam prestes a brilhar, imediatamente se cobriram de névoa novamente. Está bem. Deixa aí, eu como daqui a pouco. Dizendo isso, ela tentou se enfiar debaixo das cobertas. Mas eu a puxei de volta. Como enquanto está quente. Sua noção de responsabilidade precisa melhorar. Shu Yovei se sentia muito fraca, mas ainda assim pegou a tigela, rangendo os dentes de raiva. Os papéis de ambos tinham mudado, já não podiam mais se tratar como antigos irmãos. Vendo Shu Yovei pegar a tigela obedientemente, eu também balancei a cabeça satisfeito e comecei a recolher as roupas espalhadas na cama. O rosto de Shu Yovei, que ia começar a comer, ficou vermelho como se fosse sangrar.
A loucura da noite anterior tinha deixado a cama uma bagunça, as roupas dela jogadas por todo o lado, incluindo algumas peças íntimas mais embaraçosas. Ela abriu a boca para dizer algo, mas foi nesse momento que eu falei. Pela saúde do bebê, o ambiente onde vamos morar também precisa de atenção. De agora em diante, temos que ter mais cuidado com a higiene do que antes. Suas roupas, vou lavar por enquanto, mas de agora em diante, você também tem que prestar atenção nisso. Depois de dizer, sem esperar Shu Youfei responder, peguei as roupas arrumadas e fui para o banheiro. Bebê, bebê. De novo por causa do bebê. Shu Youfei mordeu o lábio, esquecendo a vergonha por um momento. Imediatamente pensou em largar a tigela por birra, mas ao lembrar da minha atitude firme de antes, conteve-se. Baixou a cabeça e olhou para o próprio corpo debaixo das cobertas. Kai Jiakun só precisava da minha barriga, pensou nisso. Pegou a colher com raiva, pegou uma colherada de mingau e enfiou na boca, com uma vontade de me devorar. Mas, no momento em que o mingau tocou a boca, seus olhos em arco se fecharam confortavelmente. Delicioso. A velocidade com que comia aumentou sem que ela percebesse. Sentada na cama, comendo colherada por colherada de mingau, enquanto o som de lavar roupa vinha do banheiro. Recostada na cabeceira da cama, Shu Youfei teve um momento de devaneio. Se fosse assim para o resto da vida. Impossível. Shu Youfei tinha uma expressão complexa, decepção misturada com tristeza. Ela ainda ia para o exterior. Tudo o que eu fazia era por causa da criança que ainda nem existia. Eu saí com as roupas lavadas e vi Shu Youfei terminando de comer, verifiquei o prato limpo. Eu mostrei satisfação. Muito bem, merece elogios. Shu Youfei não me respondeu, não sabia como me encarar agora. Ela silenciosamente enfiou a cabeça debaixo das cobertas. Ela se encolheu como um camarão, parecendo um bolinho irregular por fora, dando para imaginar o quanto ela estava envergonhada por baixo. Eu pendurei as roupas na varanda, me virei e vi Shu Youfei ainda acocorada debaixo das cobertas, sabendo que ela estava envergonhada. Dei uma risada leve, a limpeza aqui fica por enquanto assim. Vou voltar primeiro. Shu Youfei, debaixo das cobertas, arregalou os olhos de repente, sentindo a respiração falhar por um instante. Kai Jiakun vai embora? Como se fosse com as outras garotas. Ao meio-dia vou voltar para cozinhar. De agora em diante, você come o que eu fizer. Quando eu não estiver aqui, você não pode comer outras coisas, isso é combinado. Não vou arriscar com a parte nutricional. Shu Youfei resmungou baixinho, concordando, mas ainda imóvel. Eu também não insisti. Não importa como meu irmão normalmente seja feroz, como um tigre pequeno, quando algo realmente acontece. Eu cuidei da cara e do orgulho dela. Peguei o prato que estava na cabeceira e saí, até ouvir o som da porta trancando. O bolinho na cama se mexeu. Shu Youfei cuidadosamente mostrou a cabeça para dar uma olhada. O quarto ficou vazio, só ela. Kai Jiakun não foi embora? Ele vai voltar ao meio-dia para cozinhar? O humor de Shu Youfei parecia uma montanha-russa. Subindo e descendo, ela esticou o braço para abraçar o travesseiro ao lado e enterrou a cabeça nele. Para que servem os homens? Não valem nenhum travesseiro. Depois de alguns minutos pressionando, Shu Youfei segurou a barriga e se levantou da cama, com um pouco de vergonha nos olhos, mancando para o banheiro. Do outro lado, eu voltei para meu quarto alugado revigorado. Comparado ao apartamento de Shu Youfei, meu quarto era claramente de um nível superior, não porque eu ganhava mais que ela, mas porque eu não economizava. Todo o dinheiro que ganhava ia para melhorar minha aparência e me divertir. Peguei o celular, coloquei "Você é tão bonito" e comecei a arrumar as coisas cantarolando. Eu ia desistir do quarto. Se não aproveitasse essa chance para morar com Shu Youfei, seria pior que um animal. Abri a gaveta do criado mudo, até eu fiquei um pouco sem jeito, uma gaveta cheia de pílulas azuis e saquinhos para crianças. Joguei tudo no saco de lixo. A partir de agora, não precisaria mais disso. Também percebi profundamente como eu era inconsequente antes. 2 horas e meia depois, finalmente terminei a limpeza, estava suando. Olhei para o azul no saco de lixo e desviei o olhar, ainda sou jovem. A partir de agora, vou começar a me exercitar. Liguei para o proprietário para inspecionar o quarto e, ao mesmo tempo, sentei no sofá para limpar os contatos do WeChat. Todas as Li, Mei, Chá e outras que ficavam paquerando, deletei tudo. Passei meia hora nisso. Mais 1 hora depois, eu apareci na frente do prédio de Shu Youfei arrastando 2 malas e segurando várias sacolas. As 2 malas eram do meu quarto alugado, as sacolas na mão eram compras que fiz no mercado perto dali. Precisava dar um jeito de ganhar dinheiro. O dinheiro que tinha agora não dava para viver muitos dias. Se Shu Youfei perguntasse sobre o dinheiro que eu devia a ela, dessa vez não poderia enrolar. Com isso em mente, carreguei as malas escada acima.
Não era um trabalho fácil. Mesmo com poucos objetos, ainda era uma mudança. Quando abri a porta, estava encharcado de suor. Meus olhos encontraram um par de olhos curvos. Nossos olhares se chocaram, ambos ficamos surpresos. Shuiovei estava segurando um rolo de massa, com a boca torcida como se fosse lutar com alguém. Sem tempo para recuperar o fôlego, arregalei os olhos na hora. Revoltada. Quer bater no seu chefe? Shuiovei ficou vermelha. Largou o rolo de massa rapidamente e foi em direção ao quarto, resmungando. A porta estava tão barulhenta. E eu não sabia que era você voltando. Mas no meio do caminho, ela parou de repente, se virou e olhou para as malas na minha frente. O que você está fazendo? Claro que é me mudar para cá. Preocupado que você não cuide bem do meu filho. Claro, por causa do bebê, ainda posso ajudar a pagar parte do aluguel. Não dei chance para ela refutar. Empurrei as malas e entrei em outro quarto. Shuiovei franziu a testa. Ela me seguiu até aquele quarto, prestes a recusar, mas parou ao ver eu abrir a mala. Na verdade, ter um homem em casa trazia uma certa segurança. Ela tinha se assustado há pouco. Se Kai Jiakun dormisse neste quarto, então eu aceitaria, e ainda economizaria metade do aluguel. Shuiovei se convenceu. Mas no momento seguinte, ela me viu tirar da mala o meu computador e monitor. Essa preciosidade fica neste quarto. No outro quarto tem radiação, faz mal para o bebê. Também faz mal para os adultos. Shuiovei entendeu. Você nunca teve a intenção de dormir neste quarto. Você vai dormir com ela? O que você está fazendo aí parado? Eu agi como se tivesse acabado de vê-la. Empurrei-a para fora. Você está em um período especial, não pode ficar perto disso. Quando saí do quarto, percebi que seus passos ainda estavam estranhos. Rapidamente, me curvei e peguei Shuiovei no colo. Shuiovei se debateu, seus olhos em formato de lua crescente brilhavam sem pânico, fixados no computador desligado. Não se mexa, disse, de repente, alarmado. Shuiovei imediatamente segurou minha roupa. Ficou imóvel de susto, sentindo exatamente a mesma sensação da noite anterior, ainda tão nítida. O contorno dos meus músculos, minha força. Você é tão magra. Com um ar imponente, balancei Shuiovei 2 vezes nos braços, minha voz carregada de forte insatisfação. Assim, você jamais conseguirá dar ao meu bebê a nutrição suficiente. Isso é uma falta de responsabilidade. Shuiovei, que começava a se acalmar, franziu os olhos e continuou se debatendo, tentando descer. No caminho de volta ao quarto, notei que os lençóis haviam sido trocados. Não soube para onde os antigos foram levados. Não perguntei. Simplesmente coloquei Shuiovei debaixo das cobertas. Em casa, comporte-se. Prepare-se para comer. Vai comer 2 pratos cheios. Você precisa repor os nutrientes. Não pode brincar com o nosso bebê, falei com seriedade, dando 2 instruções. Virei-me e saí, fechando a porta do quarto. Nesse momento, eu estava ocupado na cozinha. Felizmente, depois de me redimir na vida passada, aprendi a cozinhar sozinho, e agora era muito habilidoso. Na panela de barro, a sopa de pé de porco com milho já estava borbulhando, exalando um aroma intenso. Ao mesmo tempo, cuidava do fogão ao lado. Assobiava uma musiquinha, de ótimo humor, conhecia muito bem o paladar de Shuiovei, inclusive quando ela queria comida pesada. E quando preferia algo leve. Sabia de todos os hábitos dela. Nunca tinha cozinhado com tanta satisfação, mas minha mente também vagava por outros assuntos, pensando em como ganhar dinheiro. Não acompanhava ações, só conhecia as mais famosas. Também não podia mais investir em imóveis agora. E além disso, não tinha capital. Até terminar de cozinhar, não tinha encontrado uma boa ideia para ganhar dinheiro. Como alguém renascido, ainda sentia a pressão financeira. Decidi que, depois de comer, arrumaria um tempo para pensar bem. Em que diferença de informações poderia aproveitar? Levei todos os pratos para a mesa e bati na porta do quarto. Comer! Gritei, e antes mesmo de baixar a mão, a porta do quarto se abriu. Nos encaramos. Fiquei um pouco sem graça. Mas logo meu olhar se transformou em satisfação. A responsabilidade era visível. Muito bom, muito bom. Vamos comer, disse, abrindo espaço. Shuiovei me lançou um olhar e passou por mim. Ouvi levemente Shuiovei dar uma risadinha. Olhando suas costas, parecia até alegre. Ela pensava consigo mesma. O pequeno sorriso no rosto quase não se escondia. Lembrar do meu olhar de surpresa a deixava de ótimo humor. Especialmente ao ver os pratos na mesa, todos os seus favoritos. Seus olhos se curvaram ainda mais. Pé de porco cozido, camarão branco, couve com salsicha. 2 pratos, 4 no total, mais uma sopa. Cores e aromas perfeitos. Embora parecesse leve,
Abri o apetite. Eu sempre soube o que ela gostava de comer. Isso fez Shu Yufei me olhar de lado. De repente, me achou muito mais bonito. Coloquei a tigela de arroz na frente dela. Come. Não pode ser exigente. A nutrição precisa ser completa e equilibrada. E tem que terminar tudo, sem deixar nada. Senão, vou duvidar da sua responsabilidade de novo. Falei, com uma expressão de se você não cuidar do meu bebê, vou dizer a ele que você é a madrasta. Olhando para a tigela, claramente maior que o normal. O sorriso em forma de lua crescente de Shu Yufei desapareceu na hora. Perdeu a vontade de falar mais. Pegou a tigela e os hashis e começou a enfiar comida na boca. Os olhos fixos em mim, como se dissesse, estou me matando. Mas eu sorria feliz. Até coloquei mais comida no prato dela. Isso, é assim que se come. E, continua assim, mas com a boca cheia. De repente se arrependeu. Por que comeu tão rápido? Enquanto mastigava com esforço. Me xingava de forma confusa, babaca, difícil. Como se não ouvisse, continuei comendo tranquilamente, colocando comida no prato dela de vez em quando. E então sorria para ela, como se Shu Yufei fosse um petisco. Ela também guardava uma teimosia no coração. Você só quer o bebê, né? Tá bom, vou fazer o que você diz. Vou comer tudo, não vou te dar chance de criticar. Pena que o ideal é lindo, a realidade é dura. Quando Shu Yufei terminou a comida na boca, um lampejo de preocupação passou por seus olhos. Levou a mão à barriga. Comeu rápido demais. Nem parecia que tinha comido tanto quanto de costume, mas já se sentia cheia. E eu estava ali do lado, observando. Ela só pôde forçar a barra, comendo sem vontade. Mas, realmente, não aguentava mais. Shu Yufei desviou o olhar. Não ousa me olhar nos olhos. O que foi? Olhei para o meio prato de arroz que sobrou. Um lampejo de sorriso passou pelos olhos. Shu Yufei baixou a cabeça, um pouco envergonhada. Nada, disse ela, pegando o prato novamente. Hoje ela ia forçar, mesmo que fosse difícil. Mas parecia que ela realmente estava mais parecida com um porco. Por que eu estava me tratando assim? O filho que eu tanto falava nem sequer existia. Antes mesmo de colocar o arroz na boca, as lágrimas já escorriam para dentro. Ela lambeu com a ponta da língua. Salgado. Salgado é bom. Salgado combina com arroz. Eu vou terminar tudo, pensou Shu Yufei com determinação. Fechou os olhos, pronta para engolir. Antes de levar o arroz à boca, Shu Yufei sentiu um peso leve nas mãos. Abriu os olhos. Já tinha pegado o prato dela. Você não consegue terminar? Por que não me disse? O que eu poderia fazer com você? E se passar mal de tanto comer? Entreguei-lhe um lenço de papel, preocupado. Mas você... As lágrimas de Shu Yufei não paravam mais. Todo o ressentimento das últimas horas explodiu. Ela chorava ainda mais. Pare, não chore. Levantei a mão num gesto de pausa. Quero que você coma bem, não até estourar. Fique tranquila, o bebê não vai te culpar por isso. Disse eu, entregando outro lenço. Se continuar chorando, vai estragar o humor. Eu paro de comer, e você para de chorar. Vendo que eu ofereci o lenço com ternura, Shu Yufei obedeceu e enxugou as lágrimas. De repente, minha imagem pareceu não tão odiosa assim. Isso, assim que é bonitinha. Não deu um mau exemplo para o bebê, sendo uma chorona. Vendo que Shu Yufei se acalmara, assenti satisfeito. Já comi o suficiente. Deixa que eu lavo, disse Shu Yufei, envergonhada. Ela se levantou rapidamente para disputar comigo. Parei e arregalei os olhos. Shu Yufei imediatamente recuou a mão, como uma criança que fez algo errado. Terminou? Vá descansar. Finalmente você tem 2 dias de folga. Sua tarefa é gerar o bebê. Desta vez, Shu Yufei não rebateu. Nem se irritou. Apenas balançou a cabeça suavemente e foi em direção ao quarto, de cabeça baixa. Eu quase ri daquela sua carinha, mas temi que ela tropeçasse. Olhe por onde anda. Não caia. Shu Yufei levantou a cabeça de repente e se virou para mim. Ah, obrigada. Virou-se e correu para o quarto. Olhei para aquela pequena figura desaparecendo atrás da porta do quarto, e um sorriso surgiu no meu rosto. Essa garota. Orgulhosa demais. Mas isso também foi um alerta para mim. Antes, como bons amigos, não importava. Não me envolvia profundamente na vida dela. Mas agora preciso ter cuidado e preservar o orgulho de Shu Yufei. Arrumei os pratos e talheres, montei o computador no outro cômodo, planejando mais tarde olhar na internet. Talvez conseguisse lembrar de algo, para usar as informações e ganhar dinheiro. Depois peguei outra mala e fui para o quarto. Abri a porta. Shu Yufei, de óculos, estava encostada na cabeceira, folheando um livro didático.
Ao ouvir o barulho na porta, ela virou a cabeça. O sol entrava perfeitamente, atravessando a varanda, e iluminava Shu Youvei. De pijama e óculos, ela tinha um ar mais erudito e elegante. Por um instante, fiquei fascinado com a cena. Shu Youvei também me olhava. Lembrando-se do choro descontrolado de antes, seu olhar atrás dos óculos estava envergonhado, mas ela falou. Estou estudando. Após hesitar, completou. Assim não fico cansada. Quando cansar, descanso. Disse isso, tocando a barriga. O significado era óbvio. Não vou prejudicar o bebê. E assim, quem sabe? Quem sabe até faça bem para o bebê. O rosto de Shu Youvei já estava vermelho. Realmente, ela dizia qualquer coisa. O bebê nem sequer existia, e ela já começava a educação pré-natal. Parecia um delírio. Ri da sua obediência, assenti satisfeito e coloquei a mala no lugar. Fechei a porta. Do lado de dentro, Shu Youvei suspirou baixinho. Sua concentração já não estava no livro. Realmente, ele só se importa com o bebê. Se eu proteger o bebê, Kai Jiakun não vai reclamar. A paz anterior a deixava irritada. Segurava o livro. Mas os pensamentos vagavam. Maldito mulherengo, murmurou, com voz cheia de ressentimento. Antes, ela me vira namorando outras garotas, mas os meus sorrisos para ela sempre se limitavam ao bebê. Do outro lado, ao fechar a porta do quarto, eu estava muito animado, pois tinha pensado numa forma de ganhar dinheiro agora. Só dava para ganhar uma grana, mas já bastava. A ideia veio quando vi o livro didático nas mãos de Shu Youvei. Ela é professora particular, e nestes 2 dias não precisa dar aula. É porque os alunos estavam em um acampamento de verão, ou melhor, em um passeio ao ar livre, e eu me lembro muito bem. Foi exatamente neste passeio que houve uma tempestade, muitos alunos pegaram resfriado e depois Shu Youvei foi dar aulas particulares. Acabou pegando resfriado também. Naquela época, Shu Youvei ficou de cama sem conseguir se levantar e me pediu para ajudar a cuidar das outras crianças. Dei aulas particulares por 2 dias, por isso me lembro bem. Olho para o céu lá fora. Sol escaldante, sem nenhum sinal de chuva. Mas estamos em junho. A chuva vem de repente. Lembro que neste passeio os alunos estavam com os pais, e todos ficaram presos pela tempestade no jardim da cidade. Porque depois uma boa parte dos alunos pegou resfriado, os pais até reclamaram, e eu ia aproveitar essa oportunidade para ganhar um dinheiro. Olhei as horas, passou pouco do meio-dia, ainda tenho menos de 5 horas. Pensei e agi. Comecei a contar o dinheiro, no total ainda tinha mais de 2.000 reais. Suficiente. Primeiro vou ao mercado atacadista. Antes de sair, bati na porta do quarto. Vou sair por um tempo, volto à noite para fazer o jantar. Mal terminei de falar. Ouvi passos vindo de dentro. A porta do quarto foi aberta. Aonde você vai? A confusão escondida nos olhos de Shu Youvei. Sorri. Vou ganhar dinheiro para o leite do bebê. Ganhar dinheiro para o leite do bebê? Shu Youvei franziu a testa instintivamente, me olhando com desconfiança. Ela não acreditava nem um pouco que eu fosse ganhar o dinheiro do leite. E não é que eu agradeça as regras. Mesmo que fosse realmente para ganhar dinheiro, eu não escolheria hoje com tanta disposição. Claro. Quando você der à luz e for embora, se eu não aproveitar agora para ganhar dinheiro, o que o bebê vai comer? Olhei as horas, achei que a tarefa era um pouco pesada. Bem, vou indo. Volto à noite para fazer o jantar, enquanto não estou em casa. Você também precisa lembrar de cuidar da barriga. Olhando para a porta fechada, Shu Youvei rangeu os dentes parada na entrada do quarto. A mão segurando a maçaneta ficou branca de tanta força. Depois de um longo tempo, suspirou fundo. Voltou para a cama como se fosse um morto-vivo. Do outro lado, logo cheguei ao maior centro atacadista da cidade. Como era horário de almoço, tinha pouca gente. A maioria dos donos das lojas também estava tirando uma soneca. Encontrei um dono que estava jogando videogame e entrei. Patrão, quanto custam os guarda-chuvas descartáveis e as capas de chuva descartáveis aqui? Você quer comprar no atacado ou no varejo? Atacado. Ouvindo minhas palavras, o dono finalmente ficou interessado. Largou o celular, se abaixou para pegar as coisas. Para atacado é mais barato. Depende de quanto você quer, mas aqui tudo é de boa qualidade. Dizem que é descartável, mas não estraga na primeira vez. O preço com certeza não vai ser melhor que o dos produtos de baixa qualidade. Assenti, entendendo. Essa fala é para rir, serve para evitar que você pechinche. Mas eu também vi a mercadoria. Guarda-chuva não tem muito o que escolher, esse tipo geralmente é transparente. Testei um. Parecia bem resistente. A capa de chuva também era mais grossa. Esse dono não estava mentindo. Viu? Não estou te enganando, a qualidade é garantida.
Este guarda-chuva custa R$ 4 a unidade, a capa de chuva custa R$ 1 cada. Posso emitir nota fiscal? Não, não. Balancei a cabeça. Só tenho pouco mais de 2.000 em dinheiro. Claro que quanto menor o custo, melhor. Mesmo gostando do produto, tenho que fingir que não gostei. Patrão, isso é para uso descartável. A qualidade na verdade não importa tanto. Não é uma empresa que vem comprar. Estou gastando do meu próprio bolso. Depois de comprar, não sei quando vou conseguir vender. Olha a poeira na sua mercadoria, ficou parada por muito tempo, né? Esta data de fabricação é de 3, 5 anos atrás. Enquanto apontava defeitos, falava como era difícil vender aquilo. No final, com minha lábia, o dono me vendeu guarda-chuvas a R$ 3 cada. E capas de chuva a 70 centavos cada. Comprei direto 200 guarda-chuvas e 2.000 capas de chuva. Gastei R$ 2.000. Muito obrigado, patrão. Deixo as coisas lá fora. E já devolvo o carrinho para o senhor. Peguei o carrinho do dono, levei as coisas para a beira da rua. Depois devolvi o carrinho. Depois de tudo isso, estava suando. Aproveitei o intervalo. E fui a uma gráfica ao lado imprimir um código de pagamento. Aí peguei um táxi. Não sei como está Shui ou Wei em casa, lembrando do jeito dela antes de eu sair. Senti um pouco de saudade. Mas preciso ganhar dinheiro, pelo menos R$ 500.000, para deixar essa garota tranquila. Tenho confiança que consigo ganhar 500 mil começando com o primeiro dinheiro de hoje. Meia hora depois, cheguei ao portão leste do jardim da cidade. Na minha frente, estavam minhas caixas de mercadorias. Olhando para o jardim quase vazio, também fico um pouco emocionado. Isto está numa base de uma área cênica dentro de uma cidade antiga. Foi ampliada a partir disso, é muito bonita. Mas em 2019, o turismo cultural local ainda não tinha aprendido a usar vídeos curtos para promover. Por isso, geralmente não há muitos turistas óbvios, mas daqui a alguns anos, isto vai ficar muito movimentado. Eu próprio já acampei aqui algumas vezes, a experiência com tanta gente não era muito boa, mas ainda tenho tempo para, aproveitando que está com pouca gente, vir aqui com a Shui ou Wei. Experimentar isto. Enquanto vou levando as coisas para dentro, vou pensando em como convencer a Shui ou Wei a vir. Ainda está muito sol, quando acabo de transferir tudo para debaixo do pavilhão. Já estou a suar em dobro, mas também não estou com pressa. Deito-me mesmo debaixo do pavilhão e começo a ver vídeos curtos. O tempo vai passando, uma rajada de vento sopra e eu estremeço. O vento aumentou. Sinto claramente no vento o cheiro de que vai chover em breve. Sento-me e vejo que o sol já desapareceu, o céu escureceu. Ao longe, ouvem-se vozes barulhentas. Não acredito, vou para casa agora que acabou e vai chover. Não trouxe guarda-chuva. Agora é que me lixei. Vejo à minha frente um corredor antigo. Agora está cheio de pessoas, adultos e crianças. As crianças até usam uniformes escolares. Fico animado. Estes são os meus clientes-alvo de hoje. Quase todos os alunos do ensino primário da cidade vão vir aqui hoje, e tanto os adultos como os alunos vieram a pé. Não vieram de carro. Não me preocupo em não conseguir vender as minhas coisas. Podes vir quando quiseres. Gotas de chuva do tamanho de feijões caem no chão e formam manchas de água do tamanho de um braço, o que mostra como a chuva é forte. Está a chover. Exclamações de surpresa ouvem-se umas atrás das outras. Mais pessoas chegam a correr de longe. Há ainda mais gente no corredor. Agora é que é mal. Como é que vou para casa assim? O meu filho? Alguém aí tem roupa a mais que possa emprestar? Ao ouvir as vozes ao longe, sei que é a minha hora de entrar em cena. Não tenho medo da chuva forte lá fora. Pego logo numa caixa grande e corro para o corredor. As oportunidades estão reservadas para quem está preparado. A vender guarda-chuvas descartáveis, capas de chuva descartáveis. Num curto trajeto. A minha roupa já está encharcada. Os pais ansiosos dentro do corredor, ao verem-me, os olhos brilham na hora. Tem guarda-chuvas e capas de chuva? Sim, embora sejam descartáveis. Mas a qualidade é absolutamente boa. As capas de chuva são reforçadas, e os guarda-chuvas podem ser usados sempre depois. Repito algumas palavras do dono do mercado grossista. Quanto custa? Imediatamente, os pais cercam-me a mim e a caixa grande, principalmente porque parece que a quantidade de artigos é limitada. Guarda-chuva 20 yuans cada, capa de chuva 5 yuans. Não aceito negociação. Se não acreditam, vejam a qualidade. Digo isto enquanto abro um guarda-chuva e uma capa de chuva para os pais verem. Dá-me 2 capas de chuva. Quem diria que, ao ouvir o preço, os pais nem hesitaram. Coisas de 5 ou 10 yuans, para emergências, é aceitável comprar. Além disso,
O vendedor não está a ter facilidade. A roupa dele está toda molhada. Como é que ainda iam regatear o preço? Eu também quero. Dá-me uma capa de chuva. Querido, quero 50 capas de chuva. A multidão engole-me de imediato. Eu penduro o código de pagamento plastificado no pescoço. Começo a trabalhar. A caixa de capas de chuva vendeu-se toda em menos de 10 minutos. Principalmente porque há muita gente. Não se preocupem, eu tenho mais ali. Vou já buscá-las. Ao ouvir o som dos pagamentos no WeChat, fico cheio de energia. Sem me importar com a chuva forte lá fora, saio a correr. Ao mesmo tempo, no apartamento, Shuiovei está sentada, inquieta, com o telemóvel na mão. O seu rostinho está cheio de preocupação. Os seus olhos também estão cheios de emoções complexas. O que é que estás a fazer mesmo? Ao olhar para a página de conversa do WeChat comigo, tudo a verde, parece que ele envia uma mensagem a cada poucos minutos. Desde que eu saí, ele tem estado inquieto, embora eu lhe tenha prometido que durante este período não me envolveria com outras mulheres, e ele confia na minha promessa, mas ele continua preocupado. Especialmente depois de começar a chover lá fora, ele pensou que eu já devia ter voltado. Nunca imaginou que eu ainda não tivesse regressado. Já são quase 6 horas. Ele disse que voltava para fazer o jantar, mas ainda não voltou. Fala, podes? Estás a rolar na cama com outras mulheres? Envia mais uma mensagem, mas ainda sem resposta. Vou deitar a tua mala fora. Shuiovei morde o lábio, ao ver a minha mala ainda no quarto. Os olhos estavam cobertos por uma névoa de lágrimas. Você só se importa com o filho, e não com ele, mas ele simplesmente não aceita você saindo por aí. Ele abriu a chamada de voz, mas hesitou em apertar o botão. Os olhos de Shuiovei escureceram. O que ele ouviria se ligasse? Ouvir você suspirando com outras mulheres? Você é um canalha. Shuiovei enviou outra mensagem, jogou o telefone furiosamente, como um pequeno leão enlouquecido por ter algo precioso roubado. O peito subia e descia sem controle. Ele se levantou para chutar a mala, mas ergueu o pé e o abaixou. Enxugou as lágrimas, voltou para a cama e se enrolou no cobertor, encolhendo-se no canto da cama. Chefe, me vê uma capa de chuva. Acabou a capa? Então um guarda-chuva serve. O guarda-chuva também acabou. Desculpe, está tudo vendido. Em menos de uma hora, só restavam caixas vazias. Todas as mercadorias foram zeradas. O corredor também não estava mais tão cheio. Todos usavam capas de chuva descartáveis coloridas, e alguns caminhavam para casa com guarda-chuvas transparentes. De vez em quando, via pais com crianças brincando em poças d'água com capas de chuva. Eu também não esperava que, vendendo capas de chuva, pudesse ver uma cena tão aconchegante. À tarde, estava ocupado e não vi. Vou para casa agora. Enviei uma mensagem e logo vi uma linha aparecer, a outra pessoa está digitando. Mas esperei um minuto e Shuiovei ainda não tinha enviado nada. Eu sabia que precisava voltar. Se não, quem sabe o que Shuiovei estaria imaginando em casa. Olhei a chuva lá fora. Parecia que ia parar logo. Abri a carteira e dei uma olhada. R$ 11.900. Meu coração deu um pulo. Esse era o lucro bruto de menos de uma hora. Descontando 2.000 de custo, praticamente um lucro líquido de 10.000. Meus cálculos estavam certos. Mas eu também sabia que essa oportunidade era única. No entanto, isso não diminuía minha alegria. Esperei mais uns 10 minutos. A chuva finalmente diminuiu, e o céu estava quase escuro. O jardim da cidade já estava silencioso. Decidi que não ia mais me mexer, hora de voltar para casa. Já que minhas roupas estavam encharcadas, pisei nas poças d'água, com passos incertos, correndo para fora do jardim. Ouvi o som da fechadura. Shuiovei, que estava sentado no sofá, levantou-se imediatamente, foi ao quarto e puxou minha mala. Com cara de fúria, ele ia me jogar para fora junto com a mala. Mas quando me viu entrando todo molhado, com sacolas e pacotes nas mãos, as palavras ficaram presas na garganta, e a expressão no rosto congelou. O que foi? Por que você pegou minha mala? Eu fiquei parado na porta, a água escorrendo do corpo. Molhou o tapetinho bonitinho da entrada. Shuiovei abriu a boca. A raiva acumulada desapareceu ao me ver tão desgrenhado. De repente, ele não sabia o que dizer. E eu estava com um cheiro misturado de chuva e suor, sem nenhum traço de perfume de outra mulher. Parecia que a realidade era diferente do que ele imaginava. Mesmo assim, ele franziu os lábios, fingindo braveza. O que você foi fazer? A voz já não tinha tanta firmeza. Quando saí, não te disse que ia ganhar dinheiro. Falei enquanto levantava as sacolas da mão. Voltei tarde, então não vou cozinhar hoje. Com meu movimento, o cheiro das sacolas se espalhou. Shuiovei fungou.
Ele sentiu o cheiro de pescoço de pato e de Manchuevan, os dois pratos que ele adorava. Principalmente, ele viu o código de pagamento pendurado no meu peito. Eu me acalmei, mas, ao mesmo tempo, toda a arrogância dele se foi. Nem conseguia mais fingir. O corpo, já mais baixo que o meu, encolheu ainda mais. Você ainda não me respondeu. Por que pegou minha mala? Eu ergui os cantos da boca, com um brilho de provocação nos olhos. Shu Youvei abaixou a cabeça, o rosto queimando, mas logo a ergueu novamente. Os olhos em forma de lua crescente piscavam. Não posso malhar. Malhar. O brilho provocativo nos meus olhos ficou mais evidente. Sorri sem graça. Parece que você ia me botar para fora. Shu Youvei de repente pareceu um gatinho com o rabo pisado. Estou só pensando. Ainda bem que não era. Você achou que eu ia te enganar com meus genes superiores e depois te ignorar. Mas duvido que você tenha coragem. Ser mãe solteira não é fácil. Com um filho para criar, ninguém vai querer casar com você. Bah! Você é que ninguém vai querer. Shu Youvei cuspiu, virou-se e empurrou a mala para o meu quarto. Os passos estavam um pouco apressados, mas logo ele saiu, com algumas roupas na mão. Me dá isso. Vai logo trocar de roupa. Shu Youvei entregou as roupas. Ao me ver pegar as roupas com um sorriso no rosto, ele rangeu os dentes de raiva. Não fica pensando besteira. Não é que eu me importe com você. Você ainda não me pagou, e não quero que meu filho nasça sem pai. Eu não estava pensando nada. Do que você está falando? Ergui uma sobrancelha. Que bom que não pensou. Shu Youvei pegou a comida, bufou e se virou para sair. Ele não devia ter te dado roupa nenhuma. Que você congele, seu canalha. Ele arrumou a comida na mesa de jantar. Shu Youvei sentou-se à mesa, olhou para trás e percebeu que eu ainda não tinha saído do banheiro. Suspirei aliviado, levei as mãos ao rosto vermelho e o acariciei suavemente, pensando na tela que tinha visto ao entrar. Senti um leve ressentimento sem razão. Afinal, ele realmente não tinha saído para farrear, mas assim que voltou, já o irritou. Deixando-o envergonhado e irritado, resmungou algo baixinho. Porém, o olhar logo foi atraído pela mesa cheia de comida com um cheiro apetitoso. Caramba, eram todos os seus pratos favoritos. Hoje só tinha comido coisas leves, e à noite queria mesmo algo mais pesado para variar o paladar. Como é que esse cara sabe comprar tão bem? Foi nesse momento que a porta do banheiro rangeu. Shu Youvei endireitou o corpo na hora. Saí enxugando o cabelo meio seco e o vi como um aluno exemplar. Sentado obediente à mesa, já tinha até servido meu arroz. Não pude deixar de sorrir. Sentei-me, peguei a tigela e disse, vamos comer. Não me diga que meu bebê ainda está com fome. Shu Youvei me lançou um olhar, pegou a tigela e começou a comer. Na primeira garfada, seus olhos em meia-lua brilharam visivelmente. Que delícia! Fiquei derretido com a expressão dele. Devo dizer que, embora Shu Youvei comesse de boca cheia, não era nada desagradável. Pelo contrário, era até reconfortante, e abriu o apetite. Ele notou meu olhar. Shu Youvei hesitou por um instante, então diminuiu o ritmo. Pelo menos sabia ficar envergonhado. Eu sorri. Nada mal comparado com o meio-dia. O senso de responsabilidade melhorou. Eu reconheço. Shu Youvei parou de mastigar. Lembrando que pela manhã eu disse que ele não era responsável e que estava deixando o bebê com fome, começou a mastigar com mais força. Como se quisesse provar que sua responsabilidade era grande, ou como se estivesse moendo meus ossos. Já comi. Shu Youvei largou a tigela, já mais calmo. A bochecha estava cansada de mastigar, e ele não ia mais fazer as besteiras que fez de manhã. Já que comeu, não force. Fingi verificar a tigela dele. Assenti satisfeito. Mas Shu Youvei não saiu da mesa, esperou eu terminar de comer. Só então se levantou para arrumar a mesa. Não fiz nada o dia todo. Sentia-se um inútil. Não podia ficar só comendo e bebendo à toa. Eram todos marmitas, fáceis de arrumar. Levantei-me, coloquei as mãos nas costas, como um velho mandão, e fui cambaleando para o quarto. Shu Youvei viu isso e torceu o nariz. PFF. Quem diria que eu me viraria de repente? PFF o quê? Sabe quanto ganhei hoje? Quanto? Shu Youvei perguntou sem pensar, curioso. Parei, levantei uma sobrancelha. A curiosidade de Shu Youvei foi completamente despertada. Hesitou e assentiu. Eu vi. Abri um sorriso. Não foi fácil conseguir o que tenho. Shu Youvei inclinou a cabeça, confuso. Afinal, quanto você ganhou? Parei de fazer mistério e toquei meu próprio rosto. Meu olhar fixou nos lábios macios e brilhantes de Shu Youvei. A intenção era clara. Os olhos em meia-lua de Shu Youvei foram se arregalando. Faltava escrever sem vergonha na testa dele. Sem vergonha na cara. Não tô nem aí.
disse, e baixou a cabeça para continuar arrumando a mesa. A ponta da orelha, sem que ele percebesse, ficou cor-de-rosa, aparecendo por entre os cabelos. Não tá nem aí? Se não tá, então sem assunto. Dei uma risadinha, virei-me e continuei andando de mãos nas costas para o quarto. Vendo que eu realmente não ia contar, Shuiovei bufou. Minhas orelhas se mexeram. Continuei andando. Shuiovei bufou de novo, até eu fechar a porta do quarto. Só então Shuiovei escureceu o olhar. O barulho de arrumar a mesa aumentou. Não quer contar, não conta. Eu também não quero saber. Do outro lado, entrei no quarto. Assobiando uma musiquinha, comecei a arrumar minha bagagem. Agora era morador fixo, tinha que enfiar minhas roupas no armário. Abri o armário. Um perfume suave invadiu o nariz, refrescante. Como o Shuiovei era econômico, tinha pouca roupa. Ainda mais agora, no verão. As roupas eram finas, o armário nem estava cheio. Encostei as roupas dele para o lado. Pendurei as minhas também. Olhei para as roupas dos dois no armário e bati palmas satisfeito. Legal, mais um grande passo. Depois de penduradas aqui. Tirar de novo? Impossível. O que você está fazendo? Shuiovei, que tinha acabado de arrumar a mesa, passou a mão no rosto e entrou. Viu as roupas dos dois no armário, entrelaçadas. Os olhos de meia-lua viraram olhos de lua cheia. Olhei para a barriga de Shuiovei, deixando o bebê se acostumar com meu cheiro antes do tempo. Shuiovei abriu a boca, mas de repente não conseguiu pensar em como rebater. Esse canalha sempre a provocava, deixando-a com o rosto todo inchado de raiva, quase sem conseguir evitar a vontade de me morder. Furiosa, ela tirou os chinelos e subiu na cama. Eu vi a sola rosada dos pés dela. Se usasse meias de pata de gato, com certeza teria um aroma diferente. Mas foi só um flash diante dos meus olhos antes dela se enfiar sob o cobertor fino. Shuiovei se apoiou na cabeceira, pegou o livro didático na mesinha de cabeceira e começou a folheá-lo. Eu não a incomodei, ainda tinha minhas roupas para lavar no banheiro. Quando terminei, já passava das 8. Recolhi as roupas que tinha lavado de manhã e pendurei as que acabei de lavar. Quando entrei com a calcinha dela na mão, o impacto da minha mão grande segurando aquela peça pequena fez com que ela, que já não estava prestando atenção no livro, ficasse vermelha como um pimentão, olhando fixamente enquanto eu dobrava a calcinha direitinho e a guardava no armário. E lembrando do que eu tinha dito antes, seu rosto ficou ainda mais quente. Ela involuntariamente apertou as pernas longas sob o cobertor fino. Pronto, verifiquei se estava tudo arrumado e me joguei na cama. Meu corpo caiu bem em cima dos pés de Shuiovei, que, envergonhada, os retirou como um reflexo. Encolhendo-se toda na cabeceira, com a sola rosada à mostra, tão corada e delicada quanto o rosto dela. Vendo isso, segurei o pé de Shuiovei e puxei-a para perto, ficando rosto a rosto com ela. Ei, o que você está fazendo? Shuiovei não conseguiu mais fingir. O livro que estava em sua mão caiu ao lado, e ela tentou apoiar os braços entre nós, mas não aguentou meu peso de mais de 100 quilos. Nós dois nos aproximamos cada vez mais. O que você quer? Ela não ousava olhar para o meu olhar ardente. O ar estava cheio do cheiro masculino, deixando-a sem forças. Ela fechou os olhos, com os cílios piscando, a voz mole, quase suplicante. O que você acha? Claro que é continuar fazendo o bebê. Ajoelhei-me suavemente sobre o rosto dela. Shuiovei abriu os olhos, chocada. Seus olhos em forma de lua nova estavam cheios de vergonha e confusão. Ontem já não, já não. Enquanto falava, sua voz foi ficando mais baixa, e seus braços fracos tentavam me empurrar. Você acha que ter um filho é tão fácil assim? Uma vez já acerta no alvo, é? Shuiovei arregalou os olhos, a força escorrendo como água. Espera. Espera aí. O que foi? Você vai me dizer quanto ganhou hoje? Shuiovei colocou os braços moles entre nós, com uma expressão firme, como quem diz, se você não falar, não vai fazer nada. Eu ri, achando-a adorável. Ainda pensando nisso numa hora dessas? Não sei se é que a curiosidade dela é grande demais ou se ela realmente quer atrasar o inevitável. Quer saber? As condições não mudaram. Segurei os braços dela e os levantei acima da cabeça, fixando-os com uma mão. Com a outra mão, apontei para o meu lábio. Shuiovei arregalou os olhos na hora. As suas condições não eram essas antes. Não tem jeito. Os preços do mercado são instáveis. Subiu. Seu canalha. Então você quer saber ou não? Não quero. Shuiovei fechou os olhos com força, até os cílios estavam tensos, mas sentindo o calor se aproximando. Ela abriu os olhos de novo. Eu disse que não quero saber. Isto é parte do processo de fazer bebê. Antes que terminasse, meus lábios cobriram os dela com força. No quarto, o ar estava perfumado.
especialmente quando a luz baixa da manhã entrava inclinada. Abri os olhos, sentindo o aroma na ponta do nariz, e fiquei de ótimo humor. Não era o quarto que era perfumado, mas sim o cabelo de Shuiwei. Olhando para ela, ainda dormindo ao meu lado. Meu humor melhorou ainda mais. Como ela estava deitada de lado, o rosto dela pressionava o travesseiro, deixando uma bochecha levemente inchada, parecendo macia ao toque. Estendi a mão e cutuquei de leve. Isso fez Shuiwei franzir a testa no sono, e meu coração se encheu de alegria. Saí da cama na ponta dos pés e fui preparar o café da manhã. Shuiwei acordou com o cheiro. Assim que abriu os olhos, seu olhar ainda estava confuso, como se a lua nova estivesse coberta por uma fina nuvem. Olhando para a tigela no criado mudo, com um mingau de jujuba ainda fumegante, ela demorou a reagir. Hora de comer! Ao ouvir aquela voz familiar e aquele tom, Shuiwei acordou instantaneamente. Se ela ainda não tivesse reagido, a próxima frase seria com certeza: você me usou até não prestar. E ontem à noite. No final, ela nunca ficou sabendo quanto eu ganhei. Você é um sem-vergonha. Canalha! Shuiwei se apoiou na cabeceira, com o rosto pálido de quem acabou de acordar. O corpo que ela tinha recuperado depois de descansar um dia inteiro parecia ter desmoronado de novo. Tudo culpa desse canalha. E o pior é, vai ter que ser assim toda vez? Shuiwei mordeu o lábio, com uma expressão sonolenta ao acordar e notou que eu estava ao lado da cama. Olhei para ela, com um olhar feroz, mas fingi não ver. Não podia nem deixar o leãozinho mostrar os dentes, afinal, ainda havia muito tempo pela frente. Se gosta de mostrar os dentes, que continue. Come, e enfiei a tigela nas mãos de Shuiwei. O café da manhã de hoje era mingau de tâmaras vermelhas. Sem precisar abaixar a cabeça, Shuiwei já sentia o aroma se espalhando. A aparência também era ótima, com uma consistência perfeita que dava vontade de engolir. O que ela mais gostava era o mingau de carne de porco com ovo de pata, um pouco salgado e com aroma forte, ou este mingau levemente doce de tâmaras. Esses dois eram os seus favoritos. Na primeira colherada, ela imediatamente semicerrava os olhos de prazer, como um gatinho sendo acariciado na barriga. Os lábios ressecados ficaram úmidos, brilhando ao sol, e seu rosto ganhou mais cor. Comer bem deixava o humor melhor. Os traços já suaves de Shuiwei ficaram ainda mais macios. Mas quando viu que eu estava sentado na cama observando, a mão segurando a colher se apertou, e ela pegou mais uma colherada de mingau. Como se falasse casualmente: quanto você ganhou ontem? Eu ri baixinho. Ela era realmente muito curiosa, mas fingia não se importar com nada, já que eu não estava falando. As sobrancelhas de Shuiwei se franziram. Ela já tinha tolerado bastante ontem, mesmo sendo brincadeira. Agora já devia me contar, certo? Ou será que você nunca pensou em me contar? Um toque de mágoa subiu aos seus olhos. Ela bebericava o mingau, sem falar mais nada. O que está fazendo? Logo cedo já começa com isso. Se afetar o nosso filho, você vai se arrepender. Shuiwei ficou ainda mais magoada, mas de repente notou algo. Olha, eu balancei o celular, e também peguei o celular de Shuiwei. E o coloquei na frente dela para mostrar. Visivelmente, as pupilas de Shuiwei se arredondaram. Ela olhou para mim com total incredulidade. 10 mil? Era uma transferência do WeChat. A transferência de 10 mil que eu fiz para ela. Estou bastante ocupado. Então por enquanto você cuida do dinheiro da nossa casa. Eu acenei com indiferença, fingindo ser descolado. Você ganhou 10 mil ontem? Shuiwei parou de tomar o mingau, completamente incrédula que eu pudesse ganhar tanto. Eu só saí uma tarde. Come seu mingau. Eu só como a tigela. Vou comer. Shuiwei assentiu obedientemente, sorvendo o mingau em pequenos goles. Seus olhos continuavam fixos em mim. Eu não aguentei vê-la daquele jeito. Estendi a mão e baguncei ainda mais o cabelo já desgrenhado dela. A textura era boa. E antes que Shuiwei reclamasse, falei: fui vender guarda-chuvas ontem. Guarda-chuvas. Aqueles estudantes em excursão. Shuiwei entendeu na hora. Inteligente. Assim, pelo menos não preciso me preocupar com o QI do meu filho. Eu estalei os dedos. Isso fez Shuiwei revirar os olhos, mas esse revirar estava cheio de uma pequena alegria. Você realmente foi trabalhar de verdade. E ainda me deu todo o dinheiro que ganhou. Você não é tão canalha assim. Não, quer dizer, é um pouco canalha. Mas é uma boa pessoa. No entanto, a curiosidade de Shuiwei ainda não estava totalmente satisfeita. Como sabia que ia chover ontem? Eu sou vidente. Eu ia continuar enrolando, mas Shuiwei, ao ouvir isso, não me deixou terminar.
Ela levantou a cabeça, mostrando o pescoço esguio, e virou o resto do mingau de uma vez. Depois, enfiou a tigela na minha mão e disse, sai, sai, vou continuar dormindo. Vendo Shuiovei enfiar-se rapidamente debaixo das cobertas, que fui interrompido no meio da enrolação. Nem percebi direito o que aconteceu. Só quando senti o pezinho dela cutucando minha bunda, sem querer, percebi que Shuiovei estava me expulsando. Você está queimando a ponte depois de atravessar o rio. Estou sim, sou uma ingrata. Estou queimando a ponte. Shuiovei deixou só a cabeça de fora. Você me enrolando até agora, não quero mais ouvir suas lorotas. Vendo isso, ainda um pouco pego de surpresa, de repente me lembrei de algo. Um sorriso se abriu no meu rosto. Levantei-me e olhei para Shuiovei de cima para baixo. Eu tinha um plano para ganhar muito dinheiro e pensei em compartilhar com você por causa do filho. Mas já que é assim... Ah, disse eu, balançando a cabeça enquanto caminhava para fora. Na cama. Shuiovei, que estava toda orgulhosa, congelou. Suas mãozinhas agarraram a borda do cobertor e seus olhos em lua crescente se arregalaram. Espera, tarde demais. Cuide bem do meu filho. Se não, quando ele nascer, vou contar a ele que a mãe é uma mulher má. Eu apertei o coração com dor, fingindo estar arrasado. Saiu correndo. Se não fugisse, não conseguiria continuar a atuação. Cozinha. Enquanto arrumava a bagunça do café da manhã, cantarolava alegremente. Estava de bom humor. Hoje, o estado de Shuiovei parecia quase recuperado, já conseguia até brincar comigo. E com tanta curiosidade. Não acredito que Shuiovei conseguiria resistir a perguntar como ganho dinheiro. Terminei de limpar satisfeito. Fui para outro quarto, liguei o computador e naveguei na internet, tentando me lembrar do máximo de coisas possível. Ao mesmo tempo, procurava receitas para aprender a cozinhar. No quarto ao lado, Shuiovei saiu debaixo das cobertas. Com o celular na mão, olhando os 10.000 yuans que caíram na conta, rolou na cama. Ele estava tão feliz. Não parecia ser tanto pelo dinheiro, mas porque ele viu que eu estava me esforçando. Porém, logo, uma expressão de preocupação apareceu em seu rosto. Canalha, recebeu 10.000 yuans. O coração de Shuiovei se agitou. Esse dinheiro não era muito para suas economias, mas eu disse que o dinheiro de casa seria administrado por ele. Isso lhe deu uma sensação de ser a dona da casa. Enfim, depois que tiver o filho, vou para o exterior. Havia névoa em suas pupilas. Ele balançou o braço ferozmente no ar e, sem querer, forçou a região lombar dolorida. Imediatamente cerrou os dentes, apertou as cobertas entre as pernas e se lembrou da noite anterior. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Será que ele está me enganando? Pegou o celular debaixo do travesseiro. Olhou furtivamente para a porta do quarto. Não ouviu barulho lá fora e abriu o site Baidu discretamente. Quantas vezes para engravidar? Conhecimento sobre sexo. A página de busca carregou e Shuiovei arregalou os olhos. Aqueles termos técnicos de períodos férteis, ele não entendia, mas os números conseguia ler. 5 vezes. Alguns levam 6 meses. E depende do corpo da mulher. Shuiovei ficou com os dentes à mostra. E o meu próprio corpo? Lembrou-se do que eu disse antes. Não parecia ser mentira. Ele realmente precisava cuidar da saúde, senão ia acabar se lascando. Largou o celular impotente e se encolheu todo debaixo das cobertas. Do outro lado, eu ainda não sabia que Shuiovei estava se preparando psicologicamente. Olhava para o computador e assentia satisfeito com o plano recém-criado. Plano de crescimento saudável para a criança. Isso me veio à mente num lampejo. Organizar o que fazer em cada horário do dia. Senão Shuiovei ficaria entediado demais. Como ele é professor particular e tem uma impressora em casa, era útil imprimir o plano diretamente. Colei atrás da porta de entrada. Amanhã sempre passa rápido. E hoje à tarde? Shuiovei precisava dar aula. Fiz o almoço mais cedo. Comida na mesa. Bati na porta do quarto. Shuiovei acabou de sair e viu o plano atrás da porta. Plano de crescimento saudável para a criança. Curioso, ele deu 2 passos à frente. Segunda-feira, terça-feira. Eram coisas cotidianas, como se exercitar em casa fora do trabalho. Mas ao ler um pequeno texto abaixo do plano, franziu a testa. Se o tempo permitir, os dois devem sair para caminhar juntos toda a noite. Para se exercitar e ao mesmo tempo manter o bom humor, fazendo a criança se adaptar às noites após o nascimento. Shuiovei me olhou confuso. É por preocupação de que a criança tenha medo do escuro depois de nascer? Sair à noite para passear. Para que a criança saiba como é lá fora, como uma adaptação antecipada. Eu também me aproximei para explicar. E por que precisa ir junto? Ele franziu a testa. Se você for sozinho. Eu disse.
Se você prefere passear sozinho à noite, não me importo. Shu Youvei ficou sem resposta, mas apontou para outra linha pequena. E essa aqui? O que significa ter pelo menos um encontro por semana? Ele me olhou, com um toque de expectativa e timidez. Ele nunca tinha tido um encontro. É para que a criança sinta o calor do amor, plantando no coração dela uma semente de amor. Para que ela cresça e se torne alguém que sabe amar. Shu Youvei escureceu o olhar, baixou a cabeça e respondeu com um murmúrio. Virou-se e foi para a mesa de jantar. Enquanto isso, uma sensação de injustiça se espalhava em seu peito. Ele não tinha objeções ao plano. Mas criança, tudo girava em torno da criança. Até o encontro era por causa da criança. Será que eu não tinha nenhum atrativo? Mas ao lembrar que ainda ia para o exterior, sentiu um certo consolo. Assim era melhor. Na hora, não sentiria tanta falta. Shu Youvei sorriu amargamente. Olhou para a comida caprichada na mesa e a irritação diminuiu um pouco. Olhou para mim distraidamente. Eu sempre conseguia fazer a comida que ele gostava. Isso fez achar que eu não era tão detestável. Mas seu olhar voltou para o plano atrás da porta. Ele bufou baixinho, pegou a tigela e começou a comer como um hamster. Eu também me sentei. De vez em quando, olhava para Shu Youvei. Não importava se recebia olhares de desdém ou indiferença, meu rosto mantinha um sorriso. Como se ele fosse o acompanhamento mais delicioso. Isso fez Shu Youvei pensar, por um momento, que eu talvez gostasse dele. Finalmente, Shu Youvei não aguentou mais. Eu preciso ir trabalhar à tarde. Sim, eu sei. Então no almoço você precisa comer um pouco mais. Shu Youvei me olhou surpresa, achando que eu usaria a desculpa de proteger o bebê. Para impedi-la de ir trabalhar, já que, nos últimos 2 dias, ela realmente viveu como um canário na gaiola. E ainda mandei ela comer mais. Esse tipo de preocupação pequena fez a comida na frente dela parecer ainda mais saborosa. Será que não é ilusão que ela gosta de mim? Shu Youvei franziu o senho e mastigou com força uma garfada de arroz que acabará de colocar na boca. Ela estava errada. Ela não deveria ter ilusões sobre esse canalha. Mas essa atitude permissiva dele ainda a deixou um pouco animada. Ela tomou a iniciativa de falar, vou voltar mais cedo quando sair do trabalho. Que bom! Muito comportada, merece elogios. Enquanto me via sorrindo de orelha a orelha. E colocando uma porção de legumes no prato dela, como se estivesse elogiando uma aluna do ensino fundamental, Shu Youvei de repente se arrependeu. Você não é nada dela. Por que ela teria que, como uma aluna obediente, te dar satisfações sobre essas coisas? Come logo, senão esfria. A voz dele soou de novo com aquele tom de se não comer, vai ser madrasta. Shu Youvei encolheu o pescoço, enfiou o rosto no prato de arroz, e começou a devorar ruidosamente. Depois de 2 garfadas, parou de novo. Por que eu tenho que te obedecer? Quanto mais pensava, mais intrigada ficava, uma confusão total. Shu Youvei sentiu que ia desmoronar, era como se ela estivesse doente, fazendo instintivamente tudo o que o canalha mandava. Então, no tempo seguinte, ela não falou mais nada, focando apenas em comer, mas de forma um pouco distraída. Depois de comer, voltou para o quarto para preparar os materiais da aula. Dessa vez, não a perturbei, porque sei que Shu Youvei é uma professora particular muito responsável, e com o esforço dela, tem uma certa fama no círculo de professores particulares. Muitos pais brigam para contratá-la para dar aulas para os filhos, então, na verdade, ela tem uma renda razoável. É por isso que ela tem confiança para fixar a meta de estudar no exterior. Para Shu Youvei, isso não é apenas um trabalho, então também não vou tirar dela o direito de lutar pelos seus sonhos. Mas trabalhar é uma coisa, preciso colocar minha marca em Shu Youvei para evitar que pais com más intenções tenham outras ideias. Afinal, ao longo dos anos, esses pais estão sempre prontos para apresentar pretendentes a Shu Youvei. Embora eu saiba que Shu Youvei nunca aceitou, esse tipo de coisa não posso permitir de jeito nenhum. No quarto, Shu Youvei estava sentada nua na cama, com várias roupas estendidas na cama, o rosto um pouco hesitante. Pegou uma roupa e a comparou com o corpo, mas percebeu que ainda não conseguia esconder algumas marcas no corpo, e não pôde deixar de xingar baixinho. O rostinho ficou um pouco corado, ela levantou as mãos para segurar o rosto e apertou. Estes 2 dias foram como um sonho. Muito louco. Principalmente por não saber quando ele deixou essas marcas no corpo dela. Felizmente, as roupas ainda conseguiam esconder, mas a marca na clavícula estava evidente, deixando-a um pouco preocupada. Canalha, tudo isso é culpa sua. Naquele momento. De repente, passos vieram da porta, e no instante seguinte eu entrei empurrando a porta. Coloca essas coisas. Shu Youvei, como um coelhinho assustado, puxou rapidamente o cobertor para cobrir o corpo, mas eu, num relance,
Ainda vi as roupas na cama e soube o que ela estava fazendo. Meus olhos brilharam. Por que não pensei numa solução tão boa? Você não pode bater na porta antes de entrar. Shu Yovei me lançou um olhar feroz. Mas aquilo não teve efeito em mim. Talvez até tenha surtido o efeito contrário. Bater a porta? Achei que você estivesse fazendo algo às escondidas com o meu filho. Eu andei em direção à cama, e Shu Yovei instantaneamente se encolheu mais para dentro. Você, o que você vai fazer? Estou te avisando. É de dia, eu ainda tenho que ir trabalhar. Os olhos em lua crescente estavam cheios de pânico, e meu estado atual lembrava muito o meu à noite. Shu Yovei se encolheu no canto da cama, e de repente percebeu que eu não estava indo em direção a ela, e nem sequer olhei para ela, mas estendi a mão e peguei a mochila em cima da cama. Ela também viu claramente o que eu estava segurando, 2 caixas e um pingente de pelúcia. As 2 caixas continham biscoitos e uma bebida, com um post-it colado escrito lanche da tarde da mãe do bebê, e também um desenho de rostinho sorridente, que parecia muito fofo e meigo. Isso aqui, lembre-se de tirar e comer à tarde. Vou fazer videochamadas de vez em quando para verificar. Enquanto falava, apontei especialmente para o post-it no papel. Isso aqui não pode tirar. Se tirar, meu filho não vai reconhecer que foi eu que preparei. E quando colei, fiz uma marca especial. Mesmo que você rasgue e cole de novo, vou conseguir reconhecer. Shu Yovei arregalou os olhos, vendo eu colocar as 2 caixas na mochila dele, e engoliu a saliva. Então, e se cair sem querer? Eu soltei uma risada com um pouco de sarcasmo. Você acha que eu sou idiota? Shu Yovei imediatamente ficou calada, vendo eu arrumar a mochila para ela, como um pai que está levando o filho para a escola. Por fim, pendurei o pingente que estava na minha mão na parte de fora da mochila. Era uma figura feminina no estilo kawaii. Por fim, ainda pendurou o pingente na parte externa da mochila. Era uma imagem de uma garota no estilo kawaii. Uma criança. Parecia muito fofa. Depois que pendurei, ainda mexi satisfeito, fazendo os 2 bonecos balançarem. Estes são a representação do meu filho e de você. Como agora o filho está em suas mãos, por enquanto, o rosto dele fica sob seus cuidados. Se perder, a responsabilidade é sua. Ao dizer isso, coloquei a mochila no criado mudo e me virei para sair. De repente, voltei-me, olhando para Shu Yovei, que estava deitada na cama como a Shun, soltei uma risada sem motivo. Ainda está sendo tão formal comigo? Cai fora! Shu Yovei, com o rosto vermelho, fechou os olhos e gritou. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais sinal de mim no quarto. Olhando para a mochila no criado mudo, os 2 bonecos pendurados estavam rindo alegremente. De repente, bateu uma preguiça de ir trabalhar. Shu Yovei quase chorou. Depois de mais meia hora, com tudo pronto, Shu Yovei finalmente saiu do quarto com a mochila nas costas. Ainda com o estilo simples de antes, vestindo um conjunto esportivo largo e de cor sólida, a camiseta esportiva era de gola redonda. Maquiagem leve no rosto, olhos em forma de lua crescente adicionavam um toque doce. Com a mochila nas costas, ainda parecia uma recém-formada da faculdade. Ao me ver no sofá, bufou com desdém. Levantei-me, mostrando sem querer a chave da minha moto elétrica. Também tinha um pingente, a figura de um menino kawaii. Lembre-se de comer o que está na mochila. Dei um tapinha em sua barriga. Já sei, respondeu Shu Yovei, tocando o ventre liso. Respondeu com mau humor e abriu a porta para sair, mas, assim que deu um passo, parou novamente. Virou-se, metade do corpo para fora da porta, metade para dentro. Os olhos em lua crescente se curvaram ao me olhar, com um toque de súplica. E um pouco de carência de filhote. Aquele plano de ganhar muito dinheiro, que trabalho é? Quer saber? Soltei uma risada, sabendo que ele não aguentaria e perguntaria. Dei 2 passos à frente, quase colado em Shu Yovei. Os 2 podiam sentir o cheiro um do outro. Apoiei um cotovelo no batente da porta e, com a outra mão, apontei para meus próprios lábios. Olhando para o canto da minha boca levantado, Shu Yovei mordeu o lábio, com um lampejo de vergonha e raiva nos olhos. Sabia que esse cara não diria essas coisas à toa. Ele estava pescando com isca. Mas ela estava realmente curiosa. Lembrando da experiência parecida na noite anterior, fechou os olhos e se virou. Ficou na ponta dos pés e se aproximou. Vou agir como se tivesse beijado um pedaço de carne de porco gorda. Mas Shu Yovei não percebeu. O batente elevado no chão, antes mesmo de se encontrarem, tropeçou, perdendo o equilíbrio. Imediatamente abriu os olhos em pânico, mas viu meu rosto cada vez mais próximo. Seus lábios sentiram uma sensação estranha. Dói, e sentiu uma umidade morna, com um leve gosto de sangue. Shu Yovei,
que queria apenas um toque rápido e se separar. Não conseguiu se afastar de imediato por causa do desequilíbrio do corpo caindo em minha direção. Só quando sentiu outra suavidade roçar seus lábios, é que se levantou apressadamente, me encarando com raiva. Você colocou a língua. Se a criança sofrer o menor dano, vou mesmo contar a ela que você é a madrasta. Ajoelhei-me, como se quisesse usar uma lupa para examinar a barriga de Shu Youvei, calando todas as palavras dela. Shu Youvei abriu a boca, mas também rapidamente tocou a barriga. Ainda bem que não aconteceu nada, senão você estaria ferrado. Passado um bom tempo, levantei-me com um ar de quem escapou de uma catástrofe. Shu Youvei, que estava um pouco assustada, de repente soltou uma risada. Logo percebeu que não era o momento e rapidamente segurou o riso. Do que você está rindo? Eu também notei algo estranho. Meus lábios estavam doendo um pouco. Passei a mão e vi que estavam sangrando. Olhando para a expressão de bem feito de Shu Youvei, soltei uma risada fria. Acha que vai sair ilesa? Shu Youvei ficou paralisada, lembrando que a ação e reação são recíprocas. Rapidamente tirou um espelhinho da bolsa. Olhando para os próprios lábios dormentes, seu rostinho se contorceu de tristeza. Não sangravam, mas estavam inchando visivelmente, como se tivesse passado muito batom. Mas quem já passou por isso saberia. Ela ainda tinha que dar aulas. Esfregou os lábios sem parar. Quanto mais esfregava, mais inchavam. Minha voz soou, e Shu Youvei parou imediatamente. Massageou os lábios com cuidado. Por que você é tão curiosa? Não, espera. Você ainda não me disse qual é o plano para ganhar muito dinheiro. Então, agora pode me contar qual é o plano? Shu Youvei já tinha desistido dos lábios. Quando os piolhos são muitos, a coceira não importa mais. Olhando para Shu Youvei, como se tivesse se conformado. Com uma atitude de porco morto não tem medo de água fervente, escondi o brilho de riso nos olhos e fiquei sério. Shu Youvei, vendo isso, também se endireitou rapidamente. Garanto que vou comer a primeira mordida da carne. Shu Youvei franziu a testa. Os lábios de Shu Youvei ainda estavam dormentes, sem entender qual era a ligação entre o roteiro e a plataforma de vídeos curtos. Não era um lugar para compartilhar paisagens e exibir habilidades? Mas ainda assim escolheu confiar no meu julgamento, afinal, ela também havia contribuído com algo no roteiro. Fingir ser namorados ou fingir ser marido e mulher, gravar alguns vídeos que as pessoas gostam de ver. Eu expliquei meu plano. Shu Youvei semicerrou os olhos, a mão que apertava os lábios parou por um instante. Fingir ser namorados ou marido e mulher. Isso mesmo, esse é o meu plano. Você vai fazer isso comigo? Os olhos em lua crescente de Shu Youvei brilharam. Seu olhar investigativo me fixou, fingir ser marido e mulher. Ao ver o olhar de Shu Youvei, fiquei um pouco nervoso, não posso negar. Esse meu amigo irmão realmente tem talento, mas não deixei transparecer no rosto. Apenas balancei a cabeça. Você não está. Shu Youvei, com a mochila nas costas. Ao contrário do comportamento submisso de antes, até se aproximou 2 passos de mim, toda a agressividade de uma jovem beldade se revelando. Você não está realmente apaixonado por mim, e por isso se aproxima de propósito? Os olhos de Shu Youvei brilhavam, claros e distintos. Meu rosto mostrou surpresa sem disfarce. Você descobriu isso. Ao ouvir isso, Shu Youvei perdeu todo o interesse, virou-se e entrou no elevador. Antes de sair ainda cuspiu, canalha. Acreditar em você é que não. Pronto, se você acredita nessa frase dita por um canalha. Parabéns, você virou um peixe no viveiro do canalha. A porta do elevador se fechou. E eu suspirei aliviado. Essa garota parece estar realmente de bom humor hoje, até aprendeu a virar o jogo contra mim. Mas o que eu disse era verdade, você é que não acreditou. Assobiando uma musiquinha, fui para casa. No elevador, Shu Youvei mal conseguia esconder a decepção. Ele não percebeu que você sente algo por ele. Parece que toda a preocupação dele com você é só por causa do bebê. Por que pensar tanto nisso? De qualquer forma, eu vou para o exterior. Passando a língua nos lábios ainda dormentes, Shu Youvei pegou uma máscara na mochila e colocou. Só então se sentiu segura. Em casa, eu também não fiquei parado. Abri um documento no computador, já estava cheio, quase 2.000 caracteres escritos. Eram sobre algumas ideias fragmentadas e pequenas inspirações para vídeos curtos. Vídeos curtos seriam, definitivamente, a onda para as pessoas comuns ganharem dinheiro nos próximos anos. E eu, claro, não ia perder essa chance, e já começaria a me preparar desde agora. Quanto mais cedo entrar, melhor. E eu sabia muito bem que, em breve, as plataformas de vídeo curto também lançariam uma série de campanhas para incentivar a criação de conteúdo para todos, e eu certamente queria ser o primeiro a pegar um pedaço. Claro, eu levaria Shu Youvei junto nessa.
Quanto a se Shu Yovei estaria disposta, eu não estava nem um pouco preocupado. Porque Shu Yovei estava precisando de dinheiro. Um sorriso de canto de boca puxou o ferimento nos lábios. E eu assobiei, puxando o ar frio, correndo para o banheiro. Ela apertou com força. Lembrei-me do momento em que Shu Yovei caiu na minha direção. E não pude deixar de relembrar. Mal tínhamos nos separado por meia hora, e eu já estava sentindo um pouco de saudade. Atim! Enquanto isso, no escritório em casa de um estudante, Shu Yovei, que estava dando aula particular, espirrou. Ah, professor Wei, desculpe mesmo. Ontem pegamos chuva, talvez a criança tenha pegado um resfriado e passado para você. Uma senhora de meia idade entrou com uma bandeja de frutas, pedindo desculpas. Não foi nada, tia, não precisa se preocupar. Shu Yovei rapidamente gesticulou com a mão, lembrando-se do guarda-chuva transparente que viu pendurado na porta ao entrar. O guarda-chuva na porta foi comprado ontem no jardim da cidade. Sim. Professor Wei, você nem imagina, ontem, se não fosse aquele rapaz vendendo guarda-chuvas lá. Ao ouvir o relato da pessoa envolvida, a imagem de mim vendendo guarda-chuvas na chuva ontem surgiu na mente de Shu Yovei. Com certeza estava muito ocupado em apuros, e ela ainda tinha me entendido mal, pensando que eu ia jogar a mala dela fora. Ao pensar nisso, seus olhos se curvaram, e os cantos da boca por baixo da máscara se ergueram. Ela realmente não me enganou. E ainda me deu todo o dinheiro que ganhou vendendo guarda-chuvas, e quem comprou nem ficou sabendo de nada. As duas ganharam o dinheiro de uma família só. Dá uma sensação de que esse segredo é só nosso, trazendo um pequeno sentimento de felicidade no coração. Professor Wei, a mãe do aluno, vendo Shu Yovei distraída, deu 2 passos à frente. Professor Wei, tire a máscara e prove as frutas. Essas frutas meu sobrinho mandou da nossa terra, são bem doces. Ah, não, não. Não precisa. Shu Yovei recusou rapidamente, não podia tirar a máscara de jeito nenhum. Ah, não seja tão cerimoniosa. A propósito, professor Wei, esse sobrinho é aquele que eu mencionei da outra vez. Ele é muito bom. Diante do entusiasmo da mãe do aluno, Shu Yovei de repente olhou para a própria mochila. Tia, eu trouxe a minha própria comida. Corando, Shu Yovei pegou a mochila, onde os 2 bonecos pendurados eram tão chamativos. Senti uma doçura no coração, mesmo usando máscara, a alegria transparecia nos olhos. Isso fez com que os pais ficassem surpresos. Em seguida, Shu Yovei tirou da mochila o chá da tarde que eu havia preparado para a mamãe. A professora tem namorado. Os pais não foram os únicos a ficar estupefatos. Os alunos que faziam a lição de casa também se interessaram na hora. Pode-se dizer que sim, disse Shu Yovei, corando. Lembrando-se do que aconteceu na porta, um lampejo de decepção passou por seus olhos enquanto ele lentamente tirava a máscara. Chá da tarde da mamãe, murmuraram os pais da aluna, lendo o rótulo na caixa. Olharam para a barriga de Shu Yovei e depois para seus lábios avermelhados, como se tivessem entendido algo. Levando a mão à testa, ai, professor Xiaowei, desculpe-me mesmo. Eu não sabia que você era casado. Espere um pouco. Dito isso, a mulher saiu rapidamente. Não, tia. Eu não. Shu Yovei levantou-se depressa para explicar, mas não conseguiu alcançar a mãe da aluna. Que mal-entendido enorme! O rosto vermelho de Shu Yovei estava cheio de conflito. Professor, você é casado. Nesse momento, a aluna também subiu na mesa, o rosto cheio de empolgação e curiosidade. Shu Yovei virou-se, escondendo a complexidade em seus olhos, e franziu o semblante. Já terminou a lição de casa? Vou verificar agora. Não. Ainda não terminei, não vou perguntar mais. A aluna, apressada, sentou-se direitinho. Mas, em vez de fazer a lição, olhou para a caixinha em cima da mesa. Professor, posso provar um pouco? Olhando para os poucos biscoitinhos na caixa. Shu Yovei mordeu o lábio. Só pode comer um. Eu sei. Foi seu marido quem deu. Só quero sentir o gosto. Shu Yovei deu um biscoito para a aluna e também pegou um para si. Ao mordê-lo, seus olhos se iluminaram. Docinho, que delícia! Professor, você tem muita sorte. A aluna ergueu seu rostinho maroto. As crianças de hoje em dia sabem de tudo, ela mal podia esperar para usar seu relógio inteligente. E contar para todos os colegas que conheciam Shu Yovei. Se gostou, pode comer mais um, disse Shu Yovei, apertando os olhos. Sua sombra na minha mente não se dissipa. Não vou comer, não. Isso foi seu marido quem fez para você. Quando eu crescer, também vou fazer meu marido fazer para mim. Você é tão nova e já pensa em marido? Estou dizendo quando eu crescer, ponto. Então vá fazer a lição de casa direitinho agora. Shu Yovei voltou a supervisionar a aluna.
Apoiando o cotovelo na mesa e o queixo na mão, seus pensamentos vagaram para longe. Marido, um título tão caloroso, mas tão distante. O tempo passou, e logo a aula de reforço do dia estava no fim. Os biscoitos e a bebida já tinham acabado. Shu Youvei guardou a caixa vazia na mochila e olhou para o celular. Um lampejo de decepção cruzou seu rosto. Kai Jiakun disse que faria chamadas de vídeo de vez em quando para verificar, mas não ligou uma vez sequer. O que ele estava fazendo? Shu Youvei sentiu que devia estar louco. Não era ótimo que Kai Jiakun não se importasse com ele? Enquanto pensava nisso, o celular vibrou. Era uma mensagem minha. Shu Youvei abriu na hora. Já vai sair do trabalho? Estou esperando na porta do condomínio. Shu Youvei apertou os olhos. Um sorriso esboçando nos lábios. Ele acelerou o passo para guardar as coisas. Professor Xiaowei. É um frango, já limpo. Leve para casa e faça uma sopa. A mãe da aluna apareceu naquele momento, segurando um frango limpo. Não. Tia, isso eu realmente não posso aceitar. Shu Youvei, que acabará de colocar a mochila nas costas, assustou-se com um gesto generoso. Sentindo-se lisonjeado, recusou repetidamente. Ah, pegue. Antes eu não sabia que você era casado, pensei que fosse solteiro. Desculpe-me mesmo. Este frango é caipira. Agora você precisa de nutrientes. Pegue. Sem dar chance para objeções, a mulher enfiou o frango nas mãos de Shu Youvei. Shu Youvei olhou para sua própria barriga, sabendo que era um mal-entendido, mas parecia que não era completamente errado. Professor Xiaowei, faz tanto tempo que nossa filha está sob seus cuidados. Se não aceitar este frango, nossa família toda vai ficar preocupada. Professor, leve para casa e peça ao seu marido para fazer uma sopa para você. A aluna, que já tinha terminado a lição, também saiu correndo, erguendo o pulso, compartilhando as novidades do dia com os colegas enquanto insistia com Shu Youvei. Está bem, então. Muito obrigado, tia. E obrigado também, pequenina. Shu Youvei não teve escolha a não ser aceitar o frango. De nada. Tchau, professor. Professor Xiaowei, vou acompanhá-lo até a saída. A mãe da aluna acompanhou Shu Youvei até a porta. Eu bem que notei que o professor Xiaowei estava diferente hoje. Então era por causa de uma boa notícia. Os pais ficavam murmurando. Shu Youvei corou e ficou um pouco curiosa. Será que pareço diferente de antes? Claro que sim. Os pais dos alunos responderam com uma expressão de obviedade. Agora, quando olho para você, vejo até um brilho maternal, e você está ainda mais bonita do que antes. A felicidade é visível a olho nu. Shu Youvei entrou no elevador carregando uma galinha, com uma expressão de quem não sabia se ria ou chorava, tocando a própria barriga. Que situação é essa? A expressão de Shu Youvei ficou ainda mais complicada. Felicidade. Felicidade, o quê? Os pais estão em um show, ela só acreditaria se fosse mentira. E parece que há um mal-entendido que não dá para resolver. Ela tocou o próprio rosto quente, de repente, olhou para a galinha na mão. Fez bico de forma arrogante. Seu cafajeste, você não disse que eu não tenho senso de responsabilidade. Se eu não tivesse senso de responsabilidade, os pais teriam me dado uma galinha. Segurando a galinha, Shu Youvei saiu do elevador de cabeça erguida. Com passos largos, dirigiu-se à entrada do condomínio. Hoje, ele ia mostrar àquele cafajeste o quanto os pais reconheciam seu senso de responsabilidade. Na entrada do condomínio, estacionei a scooter na beira da estrada. Segurando 2 bolos de massa, fiquei esperando Shu Youvei sair. Não o via desde a tarde e já estava sentindo falta. Não sei se ele comeu os biscoitos e bebidas que preparei. Quando os pais virem essas coisas no futuro, com certeza não vão mais pensar em arranjar pretendentes para Shu Youvei. Ao pensar nisso, comecei a assobiar uma musiquinha. Kai Shukun. Nesse momento, alguém me chamou por trás. Virei e vi uma garota de chapéu redondo, de corpo pequeno e delicado. Ela ainda estava mordendo um bolo de massa e, ao me ver, seus olhos se encheram de surpresa. É você mesmo, Kun. A garotinha correu até mim, e a surpresa no rosto se transformou em indignação. Por que você me excluiu dos amigos? Você é. Demorei um pouco para entender. Até que uma imagem meio inconveniente passou pela minha mente, e então me toquei. Era uma garota que conheci no bar. Uma herdeira rica. O que mais me marcou nela foi que, apesar do corpo pequeno, tinha uma energia enorme. E uma grana forte. Quanto ao nome, já tinha esquecido faz tempo. Afinal, minhas memórias já estavam defasadas em alguns anos. Pela linha do tempo atual, nos conhecemos há cerca de 1 mês, mas já havíamos nos excluído. O que você está pensando? Acha que fingir de bobo vai resolver? A garota deu um leve tapa no meu braço. Eu forcei um sorriso amargo. Tudo isso eram dívidas do passado. Por que essa cara? Você está passando por maus bocados?
Vamos, adiciona de volta. Hoje à noite, vou te divertir um pouco. Garanto que você vai esquecer todos os seus problemas. Sabia que não ia escapar dessa, então peguei o celular e a adicionei de volta. Só queria que ela fosse logo embora, sem atrapalhar meu momento a dois com Shu Youvei. Pronto, te perdoei. Ela adicionou de volta e piscou um olho com satisfação. Subiu em um carro estacionado na beira da estrada. Atende o telefone à noite, hein? Tchau. E foi embora. Cocei a cabeça. Que situação é essa? Já tinha cortado tudo do passado. Mas na rua ainda encontro pessoas que conhecia antes. Abri o WhatsApp de novo. Entre na lista de amigos recém-adicionados, bloqueei e excluí de uma vez. Guardei o celular. Olhando para as lanternas traseiras do carro que sumiam, coloquei um sorriso de volta no rosto. Desculpa. Agora, o irmão só quer ter um lar. Ao pensar em Shu Youvei, senti um calor no peito. Espera, Shu Youvei. Lembrei que ele ainda não tinha saído. Virei e justamente vi Shu Youvei subindo na calçada. Aqui. Acenei e fui de scooter até ele. Ia chamá-lo para subir. Mas notei que seu humor estava estranho. Ele andava de cabeça baixa, em silêncio, com a bochecha inchada de raiva. Pela vista lateral, o rosto parecia uma bolinha de massa. Deu vontade de apertar. Olhei para trás, na direção do condomínio. Foi algo no trabalho. Meus olhos mostraram um toque de curiosidade. O que houve hoje? Parece que não está muito animado. Quem foi que irritou a mãe do meu filho? Shu Youvei parou de repente, virou-se para mim e apertou tanto o saco que a mão ficou branca. Abriu a boca para perguntar quem era aquela mulher, mas as palavras não saíram. A tristeza se espalhou em seus olhos amendoados. Eu não sou nada para ela. Que direito tenho de me meter? Ela pode rir e conversar com outras mulheres à vontade. Ao lembrar da cena que viu, Shu Youvei sentiu o peito apertado, mal conseguia respirar. Sofreu um abuso? Também parei a scooter, fiquei com o pé no chão olhando para ela. Shu Youvei não disse nada. Não queria falar uma palavra comigo. Aproximei a scooter mais um pouco e baixei a voz. Não é que vocês se beijaram? O rosto de Shu Youvei ficou visivelmente vermelho. Ela olhou em volta, viu que não tinha ninguém por perto e suspirou aliviada. Mas então olhou para mim, que estava com uma expressão forçada e decepcionada, e disse, parece que ainda preciso me esforçar mais. Estou realmente cansado. Essa cara de quem tira vantagem e ainda finge de bonzinho deixou Shu Youvei entre a vergonha e a raiva. Ela levantou o punho e me deu um belo soco. Canalha, fui maltratada por você, seu canalha. Dizendo isso, sentou-se no banco de trás. Não ousava ficar mais ali, com medo que eu dissesse algo embaraçoso. Ao vê-lo finalmente subir, também suspirei aliviado. Estendi a mão para pegar o que ele carregava, a galinha velha. Quem te deu isso? Ao ouvir a surpresa na minha voz, a pequena arrogância no coração de Shu Youvei voltou à tona. Por instinto, ela fez bico, e seus olhos ligeiramente avermelhados a tornavam ainda mais adorável. Foram os pais de um aluno. Ao dizer isso, Shu Youvei corou novamente. Ela ficou sem graça de dizer que aquilo era para ela se fortalecer, dado pelos pais. Em vez disso, teimou. Dizem que sou muito responsável. Não pude evitar, tive que contar. Impressionante. Coloquei a galinha velha no cesto da bicicleta e, ao voltar, levantei o polegar. Hoje à noite vamos comer a galinha velha, justamente para repor suas energias. Depois de bem alimentada. Vamos nessa. Forcei a mão de Shu Youvei a se enrolar na minha cintura. Seguro e firme. Para não cair. Os dedos de Shu Youvei tocaram meu abdômen através da camiseta, e instintivamente ela apertou com força. Desta vez, a sensação foi mais nítida do que das outras vezes. Tão firme, tão seguro. Não fique se mexendo. Se você, um adulto, cair, tudo bem, mas meu filho ainda é pequeno e não aguenta esses solavancos. Minha voz veio da frente. Ao ouvir a palavra filho, Shu Youvei rangeu os dentes, com 2 dedos, por cima da roupa. Beliscou a carne macia da minha cintura e torceu com força. Ai, que dor! O que você está fazendo? Gritei, e Shu Youvei acordou sobressaltada. Olhou ao redor. Estávamos num cruzamento, esperando o semáforo. As pessoas ao redor olhavam para os dois. Ela escondeu o rosto nas minhas costas. A mão que estava na minha frente também não ousou apertar mais, só sussurrava maldições contra mim. Eu senti a voz vinda das minhas costas. Quase podia sentir os lábios de Shu Youvei se abrindo e fechando. Mas o som também chegava aos meus tímpanos. No entanto, não devia ser um problema com o trabalho, já que os pais até lhe deram presentes. Guardei a dúvida no fundo do coração. Agora, convivendo com Shu Youvei dia e noite, cedo ou tarde descobriria o problema. Segui em frente com a bicicleta elétrica.
A brisa suave acariciava meu rosto, olhando para a avenida sob o sol poente. Senti uma alegria imensa no coração. Percebendo que o rostinho colado nas minhas costas se afastou, virei ligeiramente a cabeça. Vi Shuiovei também de olhos semicerrados, como uma gatinha preguiçosa aproveitando aquele momento de leveza. O sol poente iluminava seu rosto, como se o cobrisse com um véu vermelho. Seus olhos arqueados pareciam ainda mais luas. Shuiovei. O quê? Ela franziu a testa, que antes desfrutava o momento. Respondeu com mau humor: aquele canalha só merecia esse tratamento da parte dela. Apontei para o cruzamento à frente. Está vendo o guarda de trânsito ali? Shuiovei esticou a cabeça por trás de mim e viu um guarda parado no cruzamento, acenando para nós com a mão enluvada de branco. Seus olhos mostraram dúvida. Estou vendo. O que foi? Mal terminou de falar, seu rosto se encheu de pavor. Droga! Eu não estou usando. Levante a mão. Ah! Shuiovei ficou confusa. Sem entender o que eu queria dizer, ainda assim levantou uma mão distraidamente. Nesse momento, eu também parei a bicicleta elétrica diante do guarda. Era uma policial mulher. Juntos, ambos se surpreenderam, e então o rosto de Shuiovei ficou vermelho como fogo. Apressadamente, abaixou a mão e curvou a cabeça. O que você está fazendo? O guarda de trânsito. Ele estava tão longe e já te acenou. Também precisa ter educação. A policial riu, sem saber se ria ou se zangava. Vocês dois, parem aí. 2 minutos depois, um homem e uma mulher, cabisbaixos e em silêncio, estavam na beira da estrada. Shuiovei mantinha a cabeça baixa. Só de pensar que há pouco havia acenado para o guarda, até suas orelhas ficaram vermelhas de vergonha. Ela sentia que todos os que passavam olhavam para ela. Com o canto do olho, viu-me ao lado e rangeu os dentes de raiva. Esse canalha não é gente. Lembrem-se, multar vocês não é o objetivo. Usar capacete é também assumir a responsabilidade pela própria vida. Entenderam? Após a multa de R$ 20, a policial explicou seriamente a importância do capacete para os dois. Minha bicicleta elétrica no máximo chega a 30 km por hora. Como ambos reconheceram o erro com boa atitude, ela não insistiu. Entendemos. Desculpe, senhora policial. Shuiovei balançou a cabeça como um pintinho bicando. A policial mostrou satisfação. Sim, senhora policial. Não vai se repetir. É que ela está grávida. Se está grávida, precisa ter ainda mais cuidado com a segurança. Mocinho, você precisa se arrepender. A policial deu mais uma lição. Shuiovei mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no bueiro. Eu entendo a chateação de vocês. Mas essa situação não pode se repetir. Vou dar um capacete para vocês, e este ursinho também é para você. A policial trouxe um ursinho e colocou nas mãos de Shuiovei. Falando nisso, tenho que dar uma bronca em vocês. Estando grávida, não podem agir com tanta leviandade. Vão para casa rápido. Obrigada, senhora, pelo ursinho e pelo capacete. Shuiovei quase chorou. Colocou o capacete e, com uma série de agradecimentos, foi embora comigo. Eu, sentado na frente pilotando, ria tanto que meu corpo tremia. Shuiovei segurava o ursinho com uma mão. E com a outra me segurava, rangendo os dentes de raiva, mas sem conseguir soltar a mão. Você está rindo. Não é que você vai controlar até meu riso? Vou te morder até a morte. Não tinha jeito. Shuiovei, nervosa, abriu a boca e me mordeu. Mas aquela mordida não foi muito forte. Shuiovei não conseguiu segurar e riu. Isso era realmente absurdo, mas então ela esticou a linguinha rosa e cuspiu. Que cheiro é esse na sua roupa? Você ficou encostado nela. Como eu vou saber que cheiro tem? Provavelmente arranho. Cala a boca. Não fala mais.